Iniciando a gravação do dia 18 de janeiro, vamos cobrir tópicos sobre áudio, voz e similares. Então, hoje nós vamos ver a questão de voz, de reconhecimento de voz, de conversão de voz para texto, de texto para voz, sumarização e correlatos. Mas primeiro, bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia, também sim, desculpa o atraso. Não, sem problema nenhum, estamos começando agora. Estou explicando que hoje a gente vai ver a questão de voz, de áudio, conversão de texto para voz, de voz para texto, sumarização, tradução em tempo real, transcrição, geração de voz e assistente de voz. Oi, Bel, tudo bem? Oi, acordou cedo hoje, hein? Tudo bem, querido? Tudo bem, Tudo você? bem, meninas? Estou passando por aqui, que eu estou indo numa porção de alguma porção de reunião do Fernando também, e vou ficar um pouquinho para ver um pouquinho mais elas, tudo bem? Tudo bem, tranquilo, fica à vontade. Quando precisar sair, fica à vontade, tá, Bel? Obrigada. Tenham um bom dia a todas vocês. Obrigado. A gente vai ver então hoje a questão de voz, tá, Bel? Reconhecimento de Oh, voz, conversão de texto para voz, de voz para texto, maravilha. transcrição, tradução em tempo real. Hum. Então, vou apresentar aqui. A primeira coisa que eu queria saber se sobrou alguma dúvida dos dias anteriores, ficou alguma questão no ar. Se vocês fizeram alguma atividade que precisam de algum apoio. Rafaela estava lá envolvida com a questão de transformar a poesia em música, deu certo aquilo? Então, eu tentei, aí o site falou que não tinha encontrado. Só que aí, como eu vim para minha irmã, não deu tempo, então hoje eu vou tentar de novo. Vou tentar outros sites para ver se eu consigo. Mas a página você achou, a página que, inicial do site. Sim, Só não conseguiu fazer a conversão para música. é. Tá, Mas eu ok. vou tentar hoje, aí qualquer coisa eu te aviso. Tá, podem se divertir lá, à vontade. Sobre aqueles programas lá de ontem, Thaís, sobrou alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar? Não sei se você chegou a executar mais tarde. Não sobrou nenhuma dúvida. Ah, tá. Aí você se divertiu à vontade, então, lá. Foi um programinha legal que você fez, hein? Bem legal. E alguma questão, Maria Rita, que tenha sobrado, das questões que a gente abordou ontem, antes? Não, nenhuma questão. Beleza. Beleza, então. Então vamos lá para. Hoje a gente vai cobrir a questão de voz, né? De áudio, como a gente falou. Eu queria só, antes de começar, comentar uma coisinha. A semana que vem, o Fernando Lins, ele está prevendo que muito do tempo seja dedicado à confecção do relatório, da apresentação e da preparação, né? Então, na segunda-feira, a gente tem a integração novamente, tem a apresentação do nosso relatório parcial, que já vai estar quase o final, porque vai faltar basicamente só de efetivo mesmo a atividade da terça-feira. Então já vai ser quase o que vocês vão apresentar no final do projeto para o Futuras Cientistas. Então, só para não ter a correria, para vocês lembrarem que tem que dar uma organizada e atualizada, né? A apresentação ficou muito boa da semana passada. A única sugestão que eu mantenho é a questão das imagens,
de coisas mais interativas. A segunda questão é, então, terça-feira a gente ainda tem uma atividade que é de ver as imagens. Eu estou tentando viabilizar uma palestra com uma cientista, com uma pesquisadora já de longa data, titular da USP, sobre inteligência artificial para vocês. Só que nós estamos com esse problema do tempo, né? Porque tem que fazer preparar o relatório, a apresentação, mas eu achei que podia ser útil. Bom, eu não sou cientista, eu sou um Hellis engenheiro e eu fui para o mercado de trabalho, para o mercado corporativo, para empresas. Ela trabalhou na vida acadêmica o tempo todo, ela tem acho que 30, 40 anos de experiência. Ela é doutora, professora titular, doutorada acho que pela Unicamp, fez pós-doutorado na Universidade Carnegie Mellon. Então ela tem larga experiência e ela ia dar uma palestra sobre inteligência artificial e eu pedi para no final ela incluir um tópico sobre a carreira dela, para ela falar da vida dela, como é que foi a carreira dela sendo mulher na vida acadêmica e científica na área de computação e inteligência artificial. E aí, bom, só nós temos um problema de tempo, né? Então, talvez o Fernando comentou comigo se não dá para jogar isso lá para frente, para fevereiro, tal, fora do programa. Bom, nós estamos conversando, vamos definir isso hoje, mas do ponto de vista de vocês gostariam dessa palestra? Ou vocês acham que ela seria algo que, se a gente tivesse que escolher uma atividade ou outra, vocês prefeririam descartar? Eu gostaria bastante. Ia ser bem importante escutar, assim, uma moça nessa área, entendeu? Sim, Eu eu também também ia gostaria. gostar bastante. Tá bom, então a opinião de vocês pesa bastante. Quando a gente tiver a reunião, vou dizer que vocês gostariam muito e a gente encaixa então, se ela mantiver, porque eu tinha que responder para ela até ontem. Aí eu falei, posso responder até sexta? Nós vamos ter uma reunião na quinta. Então eu vou responder na sexta se ela mantiver. Eu explico lá pro Fernando e a gente faz só pro nosso grupo. Que ele queria ampliar, só que não dá para ampliar porque os outros grupos, sim, a palestra ela sugeriu ser das 9 às 10, a 1 hora. Os outros grupos nesse horário têm atividades. E o foco, o Fernando Lins estava me falando, nessa semana vai ser apresentação e relatório. Então, não daria para fazer para todo mundo. Se eu posso dar uma opinião, À vontade, Bel. eu ficaria com essa pessoa para dar essa... Eu também acho. Porque realmente trazer assim uma coisa viva daquilo que ela faz a vida toda e a experiência que ela tem de vida mesmo e até de inteligência emocional seria perfeito para essas meninas, com certeza. Com Eu certeza. também acho. Tanto que eu propus isso, mas o Fernando Lins rebateu lá no grupo que ele achava melhor ser mais para frente para ampliar o público. Eu ouvi ele falar, mas eu acho que ela seria bem específica para esse grupo, sim. Quer dizer, minha opinião, né? Não, eu concordo. E podia talvez negociar com ela e dar duas, né? Ela dá uma Sim. específica para esse grupo e depois lá para frente Aí, faz uma. aí então seria ideal. É. Realmente, aí seria bom. O único problema, eu não a conheço pessoalmente, o único problema desse tipo de pessoa, geralmente, é que as pessoas são muito ocupadas. Ocupadas. Tem que fazer muita coisa. Às É vezes tem que dar verdade. entrevista para TV procura, jornal, tem que participar de banca. Então, mas Você vai perguntar. sim. E eu vou na reunião hoje, então, que a gente vai ter interna lá na Link. A Bel vai estar, certamente. Eu vou dizer para o Fernando Lins da posição de vocês, que vocês gostariam dessa palestra. verdade. Aí isso pesa bastante. Eu acho também. Tá certo. Então, vamos lá. Tranquilo. E mais uma coisinha, que é o seguinte. Bom, a gente tinha muita coisa a ver, né? Então a gente tinha 2 opcionais ainda que precisaria encaixar. Com essa palestra, eu também acho que vai ser ótimo, acho que vocês vão gostar. Ela vai dar um exemplo, inclusive, das pesquisas que ela faz com aprendizagem de máquina, conhecimento profundo e reconhecimento de imagens. Vai dar um exemplo de um método específico lá. Mas aquelas 2 opcionais que a gente tinha, eles vão ficar meio espremidos, que eram falar do Canva, e isso eu acho que seria muito bom para vocês. O Canva tem um estúdio mágico. Talvez algumas de vocês até tenham visto, mas eu queria varrer com vocês um pouquinho. A Maria Rita, em especial, que é designer,
ele faz muita coisa que a gente fez aqui separado em ferramentas, ele faz integrado para design. Então ele faz tradução de texto, tradução de vídeo. Isso é uma coisa que... não, desculpa, tradução não. Geração de vídeo. Geração automática de vídeo. Isso é uma coisa que a gente nem chegou a ver em outras ferramentas. Ele faz geração de imagem, que nós vamos ver na terça-feira. Ele expande uma imagem, mantendo as características dela e adivinhando, entre aspas, o que seria a expansão dela. Como se você tirasse uma foto de uma flor e ele conseguisse expandir botando um jardim correspondente àquela flor naquela imagem. Então ele tem muitas características. Faz uma animação, ele te propõe animações, tudo isso baseado em inteligência artificial. Eu acho que seria bem útil. E esse era opcional, isso não estava no curso, mas eu acho que seria legal. E uma outra questão, essa eu acho que seria interessante falar, não sei se vocês gostariam, mas é a questão da ética. A ética na inteligência artificial, isso aí está muito em voga. Então tem a carta de princípios do Google, gostaria de mostrar para vocês, talvez a da Microsoft, se der tempo. A gente conversa até um pouquinho sobre o Eu, Robô lá do Isaac Asimov, que é bem antigo, e levanta essa questão da discussão da ética na inteligência artificial. Na segunda-feira, eu não sei se eles vão ter tempo, eles tinham programado um tempinho para ética na ciência como um todo. Mas na inteligência artificial essa discussão está fervendo, principalmente quando entra nas redes sociais, esse problema aí de gente que sofre bullying, pessoa que acaba até cometendo suicídio, como foi o caso daquela moça por causa da exposição. Então isso aí eu acho que seria útil. Só nós precisamos arrumar tempo para encaixar isso. Então a minha pergunta se vocês quiserem, tá? A quarta e a quinta eu tinha reservado só para vocês prepararem o relatório final e fazer a apresentação. Na quinta, provavelmente, o Fernando Lins vai sugerir que a gente faça uma apresentação geral de todas, já prévia para o Futuro Científico. Então, se vocês quiserem, vocês querem que a gente na quarta tire um tempo para falar sobre a questão da ética e do Canva, digamos, metade do período de atividade. E se faltar algum tempo para vocês fazerem relatório e apresentação, vocês fariam no período da tarde ou não? Ou é melhor não? Eu não quero também invadir as férias de vocês. Eu sei que nas férias a pessoa quer descansar. Ainda mais na idade de vocês. O que vocês acham? Se a gente faria essas atividades opcionais do Canva e a questão da ética na ciência, e se vocês precisarem de tempo a mais para fazer o relatório, vocês fariam no período da tarde, ou vocês preferem não? Olha, por mim, tudo bem fazer no período da tarde. Hoje eu vou até já começar. Eu ia mandar uma mensagem lá no grupo que eu tenho com as meninas pra gente já começar a separar os textos e coisa assim. Mas se elas preferirem que a gente faça tudo na manhã, a gente pode fazer também. Aí, Por mim. Desculpa, pode falar, Maria Rita. Não, pode falar. Tá, por mim seria tranquilo também. Acho importante ter essas aulas. Eu acho que eu gostaria também. E como as meninas estão de acordo, então é super de boa. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: na quarta-feira, talvez no primeiro período, a gente reserva para ver essas duas coisas. Para ver a questão do Canva e para ver a questão da ética na ciência. E hoje a gente tem uma reunião de alinhamento interno lá na Link. Se o Fernando Lins propuser alguma atividade para quarta-feira, aí eu vou dizer que a gente precisa desse tempo. Se não tiver jeito, aí eu volto a conversar com vocês para renegociar um outro horário para a gente fazer essa questão do Canva e da ética. Pode ser? Sim. Importante mesmo. Beleza, então. Vou fazer isso, tá? Vamos começar então, beleza. Que hoje o dia acho que vai ser... Tem muitas atividades, né? A teoria é rápida, mas tem muitas atividades, então... Manda bala. Então vamos lá. Uso da IA com áudio. Bom, um dos sucessos da inteligência artificial ultimamente tem sido ela ser usada em voz, né?
Isso tem sido ajudado muito as pessoas em vários setores. Por exemplo, num conversor de texto em voz. Você escreve um texto e ele é convertido automaticamente em voz em diferentes idiomas. Então imagina, você escreve um texto, uma apresentação em português e vai exibir lá na China. Aí ele converte em chinês, em mandarim, né? Ou vai exibir na Bulgária. Então ele converte para o idioma local. Isso pode ajudar muito. E mesmo em português, uma pessoa que tem alguma dificuldade de dicção ou algum evento especial, você poderia ter uma conversão. Outra coisa, você pode escolher a voz. Então, Nossa. vocês, por exemplo, às vezes tem uma voz mais aveludada, como aqueles narradores lá de futebol, ou a assistente do aeroporto, que tem aquela voz toda especial, não é, Bela? Aquela, É verdade. vou, tal, 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 porta. Uma loucura. A voz do Google. A voz do É a voz Google, do isso. Google. Então, pode ser uma voz de um desenho animado, a voz de um ator. Uhum. É claro que quando é a voz de uma pessoa real, aí existem questões de direito, né? Aí geralmente tem que se pagar. Mas quando é uma voz sintética, assim, aí, se for uma ferramenta gratuita, você pode usar livremente. Se não, entra no plano geral dela e pode usar. Tem geradores de voz também. Você gera uma voz. Então, eu quero uma voz com esse tipo de grave, que a pessoa fale com esse tipo de velocidade. A minha, por exemplo, minha voz é um sujeito que fala muito devagar. Então, quer a voz que o cara fala bem devagar, típica para bebê dormir. Só que tem que ser menos grave, né? Senão, coitado do bebê, começa a chorar. Nossa, que coisa. Você faz geradores específicos para sua necessidade. Por exemplo, se é uma situação de alerta, você vai dar um alerta numa plataforma de trem ou num problema que teve uma emergência. Então tem que ser uma voz assim mais impostada para deixar as pessoas em alerta para elas fazerem o que tem que ser feito. Se é uma voz para acalmar um nenê, acalmar uma pessoa adoentada, então tem que ser uma voz diferente. E você consegue gerar voz específica. Tem vários parâmetros lá, né? O timbre, o tom, a velocidade, que te ajuda a gerar a voz que você quer. Do lado oposto, tem a conversão da voz em texto. Imagina que você tem um vídeo ou tem um podcast, né? Tem aqueles arquivos de som que você ouve na internet, com histórias, com notícias e tal. E você quer converter isso para um texto, para ou você ler, ou você quer dar para alguém, enviar em forma de texto, ou você quer fazer uma busca dentro do texto, é mais fácil buscar dentro do texto do que no arquivo de voz. Então você tem ferramentas que fazem essa conversão da voz em texto. Com a conversão da voz em texto, você pode usar conjuntamente com a sumarização, com o resumo e também com a tradução. Então imagina, você tem um vídeo em inglês sobre uma palestra numa área de interesse sua. Aí você converte esse vídeo para texto, traduz para português e pede para resumir. Então, com o uso da inteligência artificial, isso facilita muito a sua vida, se a pessoa não conhece bem inglês. Mas, digamos, se fosse em alemão, eu não sei falar alemão, não vou entender nada. Converto o vídeo do alemão para português, peço a tradução e peço o resumo. Se eu quiser, eu leio o texto inteiro, se quiser, vejo só o resumo. Facilita muito a minha vida. Imagina sem essas ferramentas, como que eu ia ter que fazer? Ia ter que traduzir no dicionário, nossa, ia ser uma loucura. Então, isso é um uso da inteligência artificial que cresceu muito e ajuda muito no dia a dia dos mais diferentes profissionais, mas não só profissionalmente, de estudante, também de entretenimento. Você pode usar isso para filme, por exemplo, o vídeo de um filme, de algo que você queira fazer, etc. Nas atividades práticas, vocês vão ver. Eu peguei alguns vídeos da Link lá, peguei um vídeo do Fernando Lins, peguei um vídeo da Isabela se apresentando. Se tiver um vídeo de vocês, depois vocês vão pôr aí. Aí a gente vai ver direitinho a sumarização, a tradução. Outra coisa, no vídeo a gente pode usar as funcionalidades do chat GPT ou qualquer chat parecido.
Então você pode fazer perguntas. Você tem o vídeo, você converte para texto, aí você pode fazer um resumo ou não, mas aí você pode fazer perguntas. Aí ele virando um texto, é como os textos que a gente viu. Então, se for um vídeo longo, faz uma pergunta qualquer. E aí ele vai procurar no texto a resposta para aquela pergunta específica que você quer. Então, isso acaba ajudando muito no dia a dia de vários profissionais, estudantes ou simplesmente divertimento. Onde a inteligência artificial pode ajudar muito na questão do áudio, do som, do vídeo. Primeiro, a gente já citou vários, né? Mas uma delas são recomendações. Não sei se vocês usam Spotify? Usa Spotify, Maria Rita? Eu uso. Muito, Usa? inclusive. Quase todo mundo usa, né? Pelo menos um escutador de música. Você usa, Rafael? Você usa, Thaís? Eu uso, mas não com tanta frequência. Antigamente eu ouvia bastante podcast. Entendi. Thaís usa o Spotify? Olha, eu não uso Spotify, mas eu tenho bastante música no meu celular. Entendi. O Spotify, Spotify a gente usa em casa, entendeu? Meus pais usam. entendi. Uma geração passada, tá certo. Mas tem cada vez mais portais de música, portais que têm os mais diferentes tipos de arquivo de som. Pode ser música, pode ser podcast, né, artigos de notícia, pode ser novela, pode ser documentários especiais, os mais diferentes tipos de arquivo de música. E o que esse portal faz? Ele vai pegando os padrões da música que você gosta. Então, sei lá, essa pessoa aqui, ó, ela gosta, eu percebi, ela gosta de música clássica. Então, ela faz recomendações para você. Ó, você ouviu essas músicas aqui do Beethoven, do Mozart, do Tchaikovsky? Ouça aqui o Rachmaninoff, pode te agradar. Ouça aqui o Liszt, pode te agradar. Você gosta de rock? Você Ixi, ouviu aqui, sei lá, Titãs, o Barão Vermelho? Ixi, eu vou falar as coisas bem antigas, hein? As novas eu não ixi, sei. elas não vão entender. Bom, mas aí as músicas que vocês gostam. Você ouviu essa música A, B, a Taylor Swift e tal? Ó, você pode gostar de um outro cantor aqui, de uma outra cantora parecida. Então, como é que ele faz isso? Ele pega os padrões das músicas que você gosta, os padrões de som, de ritmo, e aí baseado nisso, ele te sugere novas músicas ou novas coisas para escutar. Por exemplo, alguém que ouve muito podcast de notícia. Você ouve muita notícia. Ah, então, ó, você gostou desse? Que tal esses outros aqui, ó? São semelhantes, o tipo de notícia é semelhante e tal, e assim por diante. Quando Eu tenho esse Spotify aí que você está falando, mas eu nunca abri. Como é que a gente faz? Abre e ele já sabe o que a gente gosta? Não, bom, se você nunca usou, ele não sabe. Você Hum, entra nele a primeira vez e aí você escolhe uma música. Digamos que você hum, escolhe uma música gospel lá, de louvor sim. a Deus. Aí ele canta Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Aí a próxima vez ele vai achar, bom, Abel gosta de músicas de louvor. Então ele pode te oferecer uma outra música de louvor. Digamos que você põe lá, eu quero ouvir a Quinta Sinfonia do Beethoven. Aí você coloca lá uma música clássica, né? Ah, Abel gosta de música clássica, então eu vou Então, é oferecer. só inserir aquilo que eu gosto e depois ele faz a sugestão. Exatamente, ele te cria playlists, né? Te cria lista de Sim, os música por playlists. dia. E vocês vão ver que é interessante, ele cria de acordo com o seu humor, ó. Num dia que você estiver mais calmo, ó, sugiro isso Legal, aqui. muito legal. Num dia que você tá agitado, pega rock pauleira, pá! É isso. Num dia que você precisa de ânimo, ó, esse tipo de música. Então, Certo. tudo isso baseado nos seus padrões de uso e Sim, no que ele entendeu maravilha. que é como você aprecia o som, a música. Ai, maravilha. Tudo Vou isso. experimentar. Experimenta que você vai gostar. Eu uso o Spotify direto. Ai, ai. Tudo isso com aqueles algoritmos lá que a gente viu de inteligência artificial. Ele vendo, ó, quais são os padrões que essa pessoa usa. Treina ele primeiro, né? Ele tem zilhões de arquivos de música, treina ele em padrões.
E depois, o seu uso diário é, entre aspas, um tipo de um ajuste fino dele. Ele vai dizendo, ó, essa pessoa que tem esse perfil tal, ela gosta desse tipo de música, às vezes ela ouve esse outro tipo. Então eu começo a propor para elas músicas semelhantes e agrupo lá, ó, dia que você estiver calmo, dia que você estiver nervosa, dia que você estiver feliz, dia que você Maravilha, estiver triste. Esse é um uso. maravilha. Isso é 10, né, Bel? Sim, nossa, para mim é assim uma coisa. Porque Ajuda muito. eu procuro, né, para ouvir e tal, mas eu tenho que ficar procurando, buscando, entendeu? Entendi. E aí isso aqui já É, já é uma mão na roda. é verdade. Eu que uso Maravilha. as playlists que ele sugere, você pode criar também, uma a uma. Sim, sim. Mas eu uso as que ele sugere, eu vejo que realmente uma música tem bem a ver com a outra. O jeitão da música, a Então, isso que é bom, melodia. já a gente não precisa ficar procurando, já fica só ouvindo, né? E conhece, Perfeito, vou olhar. e conhece músicas novas. Conhece Uhum, artistas novos que eu nunca tinha sim, ouvido sim. falar. Olha que Uhum. legal esse cara. Ou essa Maravilha, moça. maravilha. Realmente. 10. Vamos lá, estou aprendendo. É, Eu não. deveria ficar o tempo inteiro, mas eu não tenho condição de ficar, porque a gente aprende tanta coisa disso. Meu Deus, eu estou assim abismada de ouvir. Ah, Mas depois, com calma, eu vou perguntando as coisas para você, fora a reunião. não, tranquilo. A inteligência artificial cresceu muito, ela tem muitas Demais, aplicações hoje, né? gente. Então, Maravilha. muita coisa útil. É Então, verdade. esse é um uso que a inteligência artificial no áudio que é muito bom, é recomendação de itens sonoros. Uhum. Uma outra coisa é reconhecimento de voz. Por exemplo, nós temos a biometria, né? A biometria da face é usada em muitos aplicativos, em banco, por exemplo, às vezes na entrada. Vocês lembram aquele rapaz lá entrando na fábrica do Google, no centro de processamento do Google, ele fazia biometria. Eu só não me lembro se era da face ou era do olho, da íris. Mas tem biometria então da face, tem do olho, tem da distância entre as mãos. Eu acho que o Bradesco faz, se não me engano, da distância entre os dedos. Tem da digital, que é a mais famosa. Tem biometria de todo tipo. Uma outra biometria possível é da voz. Eu reconhecer a sua voz. Não sei se vocês veem no noticiário, às vezes tem tipo de uma gravação, um grampo e tal. Aí vão os nossos peritos e vão ver. Primeiro, essa gravação é autêntica ou ela é forjada? E segundo, a voz é da pessoa mesmo? Então dá para reconhecer de acordo com as frequências dela, o timbre, as características específicas da voz, se a voz é dela. A inteligência artificial ajuda muito nisso também, com padrões e tal. Mesmo antes das técnicas de IA, já existia essa possibilidade. Com a inteligência artificial, com o treinamento que a gente faz e com os dados que a máquina recebe, a gente consegue potencializar isso, melhorar isso e ter reconhecimento de voz mais preciso, mais assertivo. E a gente consegue criar então, também voz humanizadas, né? Como a gente conversou. A voz da enfermeira, da locutora, da apresentadora de TV, da apresentadora do aeroporto, do policial, do bombeiro, para diferentes situações. E você pode combinar isso, tem aplicativos que permitem você gravar a sua voz e colocar alguns efeitos na sua voz. Fazer a sua voz virar mais grave, mais fina, mais rápida, mais pausada, de acordo com o que você quer. A outra coisa que ela ajuda muito é na criação. Vou tirar isso aqui daqui. Isso. Na criação de efeitos sonoros especiais, tá? Para jogos, para filmes, para vídeos. Você, baseado nas técnicas de treinamento, com tudo que ela aprendeu, baseado na ideia da IA generativa, você consegue gerar novos tipos de efeitos. Música, por exemplo, 3D, envolvendo o ambiente inteiro, baseado no próprio ambiente, compatível com o ambiente. Está na floresta, cria uma música 3D que seja compatível com a floresta. Estiver no deserto, mesma coisa. Está num ambiente de negócios, está num ambiente tenso, você consegue gerar uma música baseada nos padrões em que ela foi treinada e baseado no que você fez no ajuste fino dela e ela lendo entre aspas, né, ela obtendo informações do ambiente para ser compatível com esse ambiente, por exemplo. Ou
Assim como no texto e assim como a gente vai ver na imagem mais para frente, você diz, olha, eu quero um som desse tipo. Vocês vão ver, nós vamos fazer um exercício hoje desse tipo. Eu quero um som desse tipo, que faça assim, um som que seja agudo, estridente, imite uma ambulância, por exemplo. Aí ela consegue, baseado nisso, fazer isso. Muito melhor do que era feito antes, sem erro. E uma outra coisa que ela ajudou muito a evoluir é a eliminação de ruídos, né? Numa música, às vezes, ou numa conversa, você tem ruído de fundo. Às vezes tem o cachorro. Como é o nome do cachorro, Rafaela? A Laika, é isso? Aika. Aika. A Aika, por exemplo, pode estar latindo porque o rapaz está arrumando o telhado, ou então pode ter uma motocicleta passando na porta, um barulho do avião, pode ter aquele rapaz da pamonha. Pamonhas quente, pamonhas de Piracicaba, o puro creme do milho. Tudo isso você consegue tirar do que você está ouvindo no vídeo da palestra. Ou se for um ruído muito grande, talvez aí ela possa ter alguma confusão tal e misturar isso com o seu vídeo. Mas, no geral, ela consegue reduzir muito o nível de barulho externo ao que você quer e concentrar na voz do que você está fazendo. E com isso, você tem um som mais limpo, seja da música, seja da conversação, seja da palestra, seja do que for. Então, e aí vamos verificar o uso da IA em assistente de voz, que é uma coisa em que ela fez muito sucesso nela, né? E ela é usada em várias etapas, então isso aqui pode ser útil fazer uma análise mais detalhada. Alguma de vocês tem Alexa em casa? Não. Não, mas Não. eu Alexa. tenho uma pessoa que eu conheço que tem, então já utilizei. Já usou Eu Alexa? também. Já usei por amigos. E gostaram da Alexa? Eu gostei. Sim, é muito útil. Uma vez teve um trabalho escolar, né? E a gente foi, aí ficou todo mundo fazendo o trabalho e a Alexa conversando. Legal. Você já chegou a usar a Alexa, Maria Rita, em algum lugar? Não, nunca usei, não. Tá. Alexa basicamente é um assistente de voz que recebe comandos seus. Acho que é da Amazon, né? Se não me engano. Recebe comandos seus e, baseado nesses comandos, ela faz atividades integradas com a sua casa. E aí depende do grau de integração que tem com os equipamentos que você tem. Ela se junta com a IoT, né? Que é a Internet das Coisas, Internet of Things. Então, por exemplo, se você tiver uma geladeira inteligente, um fogão inteligente, tiver o ambiente da casa inteligente, ar-condicionado, uma porta que abre e fecha, janelas que escurecem ou ficam mais claras, o que ela faz? Ela controla todo esse ambiente baseado nos comandos de voz que você dá. E além disso, ela pode te dar outras informações, dependendo do nível da versão e da complexidade do assistente de voz. Por exemplo, ela pode dar informação sobre tempo, temperatura, hora. Tem alguns que contam piada, os mais variadas informações. Pode dar eventualmente manchete de algum portal, de algum jornal. Então, como é que ela funciona? Primeira coisa como é que assistentes de voz funcionam em geral. Primeira coisa, a gente chegou a ver isso lá na máquina de status, mas aqui a gente vai ver com um pouquinho mais de calma como que entra a inteligência artificial aqui. Primeira coisa, você tem que acordá-lo. Então, você tem que dar um comando, geralmente Alexa, mas pode ser também, você define isso. Alô, e dá um nome qualquer, pode ser um nome de homem, um nome de mulher. Vamos dizer, a gente chamasse de Ana. Então, alô, Ana. E aí ela acorda. Ela acordando, ela está em modo de receber comandos. Aí você, com a sua voz, ela vai reconhecer. Você pode, se for algo mais complexo, as de mercado,
até onde eu sei, hoje não fazem. Mas se fosse algo que primasse pela segurança, se fosse algo, sei lá, de sistemas mais sofisticados, tipo sistema de segurança americano, Pentágono e tal, ela poderia reconhecer a sua voz. Você poderia limitar isso à voz de uma pessoa, para saber que a pessoa não está fazendo coisa sem permissão, sem autorização. Porque em algumas instalações de segurança, algumas instalações mais sofisticadas, não pode ser qualquer um que pode dar uma ordem. Porque diferente da Alexa, né, você pode ter assistentes de voz que fazem coisas bem mais complexas, que movem coisas que podem causar acidentes, podem causar até problemas armamentistas. Então, eventualmente, ela vai ter que reconhecer a voz daquela pessoa específica. E aí você dá um comando. Digamos, então, o nosso exemplo lá que a gente deu na máquina de status. Ligue o ar-condicionado. Aí o que ela vai fazer? O que a inteligência artificial vai fazer? A nossa máquina lá, ela foi treinada, nossa LLM, modelo de linguagem grande. Para reconhecer isso, reconhecer primeiro os padrões de voz. Depois conseguir converter esse padrão de voz de acordo com o que você falou, de acordo com que ela foi treinada na sua voz específica ou em vozes de mercado genérica e refinada para a sua, vai reconhecer o que você disse, conseguir traduzir isso com texto. E aí, dado um texto, usando aquela aprendizagem que a gente fez, aprendizagem supervisionada, ela vai ver o que quer dizer isso, o que quer dizer o que a pessoa falou. Ligue o ar-condicionado. E aí vai saber, ligar o ar-condicionado é eu ir lá e acionar aquele aparelho chamado ar-condicionado para ele ser ligado. Então, baseado na inteligência artificial que ela foi treinada, vai ser simplesmente eu dei uma entrada de ligar ar-condicionado e ela entendeu, baseado no treinamento que ela teve, no funcionamento interno dela, que isso significava eu ligar o aparelho de ar-condicionado. Uma vez que você mandou ligar o aparelho de ar-condicionado, aí você diz, ajuste a temperatura para, sei lá, 25 graus, 22 graus, né, para quem gosta mais de friozinho. 18 graus, vai, para quem gosta mais de friozinho. De novo, mesma coisa. Só que aí, ela de novo faz o reconhecimento do padrão da sua voz, baseado em tudo que ela foi treinada, converte isso para um texto, para saber o que você quis dizer, converte isso para um comando e aí baseado em todo o treinamento que ela teve, vai, bom, o que a pessoa quer é ajustar isso aqui para 25 graus. Então, de novo, é o mapeamento. Entrou e teve essa entrada, ela foi treinada, né? Teve essa entrada, eu espero essa saída. Então, teve essa entrada de 25 graus, eu espero essa saída. Com base nisso, ela vai lá e ajusta o seu ar-condicionado para 25 graus. E, bom, aí você pode ter, esse é um exemplo em que você tem o desmembramento de um comando, que ela precisa extrair do seu comando um parâmetro. Parâmetro, você lembra, é uma informação importante dentro de algo, no caso aqui um comando, que é a temperatura. Então, ela ligou o ar-condicionado no primeiro comando e ligar o ar-condicionado é uma coisa que não precisa nada. É só você saber, liga o ar-condicionado, vai lá e liga. Agora, quando eu falo ajuste a temperatura para 25 graus, de dentro do seu comando eu tenho que tirar o item 25. Eu tenho que tirar, olha, o que ela quer fazer é ajustar a temperatura. Beleza, isso aí é entendido. Mas quer ajustar para quanto? Então vai lá dentro do comando, faz a varredura. Lembra as técnicas também que ele usava de inteligência artificial, das modelos de linguagem grande, para conseguir identificar onde está o item. A gente fez até um teste disso, que a pessoa conseguia identificar onde estava o e-mail, né? Aqui no caso ela vai ter que identificar onde está a temperatura para qual você quer ajustar. Pega lá a temperatura, no nosso exemplo 25, e manda o ar-condicionado fazer o ajuste. Então aqui, ó, nós temos inteligência artificial para fazer o processamento da voz e fazer a conversão para ela virar um texto, um comando. Aí tem o processamento desse comando, ó, uma vez que eu fui treinado, comando desse tipo, o resultado é esse, comando desse tipo, o resultado é esse. E sempre com realimentação, né? No treinamento. Quando ela fizer errado no treinamento, fala, não, Alex, ó, você errou aqui, comando desse tipo, você deu a coisa errada. Próxima vez aprende e não faz isso.
Então, quando ela chega a você, ela sabe que comando desse tipo, o resultado é esse. Ela já está treinada para isso, naqueles modelos que a gente conversou, de supervisionado. Aí, então, ela sabe que o comando de ligar é ligar, por aprendizagem que ela teve. Sabe que o comando de ajustar a temperatura é para ir lá e ajustar a temperatura. E desse aí ela sabe que ajuste a temperatura, eu tenho que varrer o comando e buscar qual é a temperatura para qual eu quero ajustar. Vai lá, estripa o comando, como a gente fez lá no e-mail, no exemplo lá do GPT for Docs, GPT for Sheets. Pega a temperatura, joga no ar-condicionado e ajusta. Poderia ser, por exemplo, a temperatura do congelador. Se a geladeira for uma geladeira inteligente e estiver usando a internet das coisas, poderia ser a temperatura do congelador, a mesma coisa. Se fosse para te dizer a hora, aí ela só precisa processar o comando e te dar a hora de volta. Poderia ter algum comando que tem mais de um parâmetro. Então, sei lá, aí eu não entendo muito da casa, mas vocês podem imaginar algum comando que poderia ter mais de um parâmetro. Ajuste o forno, isso. Você vai fazer... Ixi, eu na cozinha sou um desastre. Mas imagina que você vai fazer um bolo. Ajuste o forno para ficar na temperatura, sei lá, 300 graus por 15 minutos. Então, ó, exemplo de um comando que tem dois parâmetros. Ela vai ter que descobrir a temperatura e o tempo. E ela tem que descobrir na ordem certa. Imaginou se ela ajustar o forno para 15 graus por 300 minutos? Não vai dar certo. O seu bolo vai para o espaço. Então, por inteligência artificial também, com aqueles modelos que a gente fez. E, claro, você tem que respeitar o protocolo. Se ela te disse que ela entende sempre temperatura, depois valor, e tempo, depois valor, você tem que falar. Não necessariamente nessa ordem, mas você tem que falar temperatura, valor, tempo, valor. Que ela foi treinada assim. Se você fizer ajuste a temperatura e o tempo, respectivamente, para... Ela vai se perder. Ela não foi treinada assim. Tudo é treinamento, tudo é reforço. E por fim, dado um comando, ela faz a execução do comando. Aí a execução do comando aí não precisa de inteligência artificial. Aí é um programinha, né? Programinha entre aspas, porque pode ser um programa muito complexo. Mas é um aplicativo que vai fazer o programa específico de ajustar o ar-condicionado, ajustar a geladeira, o forno, o que for, para o que você pediu. Isso aí também se tornou muito popular, cada vez mais popular, né? A tendência é isso ir cada vez mais, ir para carros, por exemplo. Se você fizer carros semi-autônomos, ou até autônomos, eventualmente o passageiro, o dono do carro, pode falar para o carro está lá no algoritmo dele, aí o passageiro poderia dizer, reduz a velocidade, por exemplo, não deixa de ser um assistente de voz. Ou então vá um pouco mais rápido. Claro que o carro vai ter seus sistemas de segurança. Então ele não vai um pouco mais rápido, burlando a velocidade legal da via. Né? Isso aí vai de como o aplicativo foi programado. E assim por diante. Pode valer para casa, para carro, para qualquer coisa que vocês possam imaginar que um assistente de voz possa te ajudar a realizar instruções automaticamente sem você ter que digitar, sem você ter que fazer nada direto com o computador, só conversando com ele como se ele fosse uma pessoa. Esse assistente de voz poderia estar num robô, por exemplo. Talvez no futuro a gente tenha muito isso. No futuro não, a gente já tem os protótipos hoje em dia, mas poderia. Você ter um robô na sua casa, imaginou? Talvez vocês vão pegar isso. Eu acho que não vou, mas talvez vocês vão pegar isso. Você chega pro robô e diz: robô, limpe o quintal para mim. E aí o robô vai lá e faz tudo direitinho. Limpe a casa para mim, robô. Vamos voltar na velha discussão. Isso vai tirar o emprego da diarista, da faxineira? Bom, vai liberar ela para tarefas mais nobres. Para isso, ela precisa ter recebido educação, ter sido qualificada para ela poder fazer tarefas mais nobres e não ficar desempregada. Sobrou alguma questão? Não, tá tudo bem por enquanto. Beleza. Então, hoje, deixa eu compartilhar aqui de novo.
Fernando, Oi, mas oi. você sabe que aqui a gente já usa completamente esse aspirador aí, robô, a, a- esse negócio da Alice aí, Da até Alexa. enche, Alexia, até enche de tanto que ela fica falando com a gente. É normal isso aqui nas casas, viu? O robô aspirador é legalzinho, né? Eu É. me recordo, ele faz tudo sozinho. Mas o robô aspirador que eu conhecia, a gente não conversa com ele. Daí vocês conversam? Não, o robô não. Eu tô falando dos Da dois, da Alexa. Alexia. Tá, O tá. robô, a gente precisa até aonde a gente não quer que entre, porque pode quebrar alguma coisa, tem que pôr uma coisa para ele não passar, porque senão ele vai em tudo quanto é canto. Certo, é. Mas limpa bem, viu? A gente Ele- põe isso à noite, ixi, quando é de manhã tá arrumadinho. Eu vi uma vez esse robô numa pousada que eu fui. Realmente, ele vai indo, né? Entra em tudo. Pá, 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 Entra pá, em pá. tudo, entra embaixo dos móveis, ele entra, porque ele é fininho, sabe? É, ele é Ele pequenininho, entra. né? É bem fininho. Mas é E- assim. Então, mas no futuro, o que eu estava dizendo é que talvez você tenha um robô humanoide mesmo, como uma Ah, sim, pessoa. como aqueles que a gente viu de filme, né? Que Isso, é uma mulher, até vestidinha de empregada, fazendo as coisas. pode ser. É uma mulher Pode ou um ser. homem, né, Bel? Ou um homem também, Aqui com nós estamos, certeza. as É que na mulheres. época do filme só aparecia mulher que fazia esses trabalhos, né? Os filmes são machistas, é verdade. Os filmes, a mulher só É faz assim. esse trabalho e o Só homem fica faz esse lá. trabalho, era uma loucura. Isso anos atrás era uma coisa assim, né? Bem feio, né? Sim, Porque a profissão que tem para todos, né? Todo mundo tem as mesmas condições, né? sim. É A isso. mulher fazendo esse trabalho e o homem lá sentado bebendo cerveja, né? Pois é, esse que é. Nossa, era uma coisa doida mesmo. Então, talvez no futuro você tenha um humanoide lá, aí você fala para ele, limpa o jardim para mim. Aí ele vai lá e faz Isso. tudo. Aí Ai, aí tira as faz. folhas. Aqui tem. Aqui os homens também fazem esse trabalho. Ah, Também limpa a janela, limpa a casa, fazem o mesmo trabalho da mulher. que acho que é o caminho normal. Como é que É o é caminho, né? É o lugar caminho. lugar de mulher onde ela quiser, não é isso? Exato. E sabe o que é bom do homem? Porque aqui as casas são altas, é sobrado, tudo, e não tem como a mulher fazer esse trabalho sozinho, até limpar a janela, tudo. E o Entendi, homem tem mais facilidade. entendi. Sabe o que tem aqui? Estou perdendo você está perdendo a sua Não, aula. sem Outro dia, problema, sem problema. tinha para limpar assim em cima, uma janela ou uma construção que está terminando, tem aquelas pessoas que têm as pernas de pau, sabe? Sabe aquele de circo que tem as pernas de pau que você anda? Sei, sei, sei. Fazendo serviço, gente. Eu achei aquilo tremendo, porque você não precisa da escada. É Eles verdade. põem aqueles pés de pau grande e vão limpando, vão arrumando. Quer dizer, elas, homem e mulher, eu vi os dois, né? Era um casal. Esses aí vão ganhar uma nota, porque você não precisa da escada, você não, é uma pessoa normal, você não atrapalha nada da casa, porque você não precisa tirar por escada, fazer isso, fazer aquilo. Não, é as pernas de pau deles. Só precisa tomar cuidado para não cair, né? Sim, mas eles devem estar bem É, acostumados, né? sim. É. Olha, eu fiquei boba de ver. Gente, desculpa estar aí Não, atrapalhando a imagina. aula. Não, mas isso mostra, por exemplo, pessoal, como numa outra cultura, por exemplo, lá nos Estados Unidos, já está bem mais disseminado Ah, isso na sim. vida das famílias. Você vê a Bel fala, ó, falamos com a Alexa direto aqui o dia inteiro. É, fala mesmo. É uma loucura. É isso aí. Então, provavelmente, isso vai ser uma realidade com que vocês, principalmente, vão conviver muito. E vão conviver Hum, nos mais diferentes lugares. Em casa, na escola, no centro de pesquisa, no uhum, uhum. carro. Talvez você vá ter um Isso. motorista virtual com que você converse. Ó, reduz aí a velocidade, que eu tô achando que aqui tá perigoso. E Ou, isso já tem nos nossos carros aqui. então, ó, Né? justamente. Nos carros normais, por exemplo, o nosso é normal, tal, mas se você estiver indo num lugar que ele percebeu lá na frente que tem algum perigo, alguma coisa, ele mesmo, o carro mesmo, vai mais devagar. Não Ah, importa se o sim. motorista está fazendo. É. E o Tesla, eu tenho um filho que tem, dois filhos que tem, e um neto, o Tesla também, se você quiser, você não precisa, ele mesmo sozinho faz. Já faz isso tudo. Mas ele Tira precisa o carro. ele precisa de motorista ainda, não precisa?
Você, ele pode estar sentado lá no lugar de motorista, mas o carro já vai. Ah, tá. Não, ele vai no piloto automático, né? Vai no piloto automático já há muito tempo. Essa coisa nova que você está falando acontece já Ah, no, já é no carro Tesla. autônomo, é? Já tem. Oh, que Claro que os meus legal. eles não param, né? Eles estão lá dentro, mas eles podem fazer tudo sozinho. Não, O carro faz tudo sozinho, até onde eu né? sabia, isso aí ainda era experimental, mas então você está dizendo que já tá aí para Mas valer. aqui está chegando, aqui está chegando, porque aqui sempre chega primeiro, né? A tecnologia foi desenvolvida E aí. você pode aqui, você pode estar numa loja, num restaurante, e você está chamando o carro, né? Você liga, ele liga o ar-condicionado para ficar no ambiente que você vai entrar. Tudo isso ele já faz, sozinho. Assim, esse é o comando remoto, isso. A Alexa faz isso também, certo? Na sua Sim, casa? A Alexia é uma coisa, né? Eu até fico nervosa. Para de falar, eu não estou falando com você. Mas quando você está chegando em casa, por exemplo, você pode pedir para a Alexa, liga o Sim, ar-condicionado, né? sim, 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 é. Panela, as panelas também, a gente pode deixar a comida fazendo e você automatiza, né? Põe o horário que você quer. É. Mas isso é panela elétrica, não? Panela elétrica, Tá, panela que elétrica. com gás é perigoso. A chave para você abrir a casa, eu, por exemplo, estava no Brasil e eu tinha uma moça que vinha limpar a casa. E eu tinha a, a foto, né, o filme, né, que eu via, ela tocava campainha, eu atendia ela, aí do Brasil, eu atendia ela e abria a minha porta de casa para ela entrar, Ah, daí do Brasil. sim, remotamente, sim, sim. Não, para mim é uma coisa assim louca, né? Sim, não, sem dúvida. Imagina como é que está aqui. Isso para mim, que sou, né, não conheço nada. Agora, para quem está usando, e faz muita coisa, muita coisa, as Não, coisas sem aqui. dúvida. Toda essa tecnologia, né? Internet das coisas, processamento remoto e tal, embora ela não seja inteligência artificial exatamente dito, mas ela Uhum. facilita muito a vida, automatiza muito, né? Sim, sim, sim. E o carro autônomo que a Bel falou, Uhum. sem dúvida, esse sim, esse usa muito Esse é. inteligência artificial, e aí ele Uhum. pode ter o reconhecimento de comando de voz, como ela falou. Ah, eu Isso. só não sabia que já estava em Orlando, eu achei que estava ainda mais no Feliz. Tá aqui. O meu filho mora, o que tem assim o carro, o Tesla melhor, é de Los Angeles, não está aqui na Flórida. Mas na Flórida tem muita gente com muito bem e pode estar fazendo isso, é que eu não conheço. Ah, legal, Tá legal. certo, já. Eu Meninos, achei legal. Ui, desculpa, Bel. Pode Não fala, continuar. não, fala. pode falar, pode falar. Esses dias eu achei legal que eu tava na minha irmã e aí o meu irmão tava me levando pra minha casa. E ele tava com o carro alugado da empresa dele. Aí ele tava me mostrando que, tipo assim, ele pode, pelo volante mesmo, vai regulando no painel do carro pra, tipo, a velocidade que ele quer que o carro vá e a distância que ele quer que o carro Isso. fique do carro da frente. E aí, tipo assim, se ele trocasse de faixa e aí tivesse um carro na frente, o carro começava a seguir a velocidade do carro da frente. Sem, tipo, ele fazer nada, ele só tinha que dar seta e mudar de faixa. Eu achei isso muito legal, porque eu quase não ando em nem carro automático, né? É uma loucura. Realmente aqui, assim, isso é o normal aqui. O, ca... Menino, o carro. um beijo para vocês. Eu vou entrar lá na outra. Ah, Tá tranquilo. bom? Boa reunião lá. Obrigada, queridas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Bel. O carro calcula isso pela distância, né? Se você definiu qual a distância que ele quer que fique do carro da frente, então ele vai acompanhar o carro da frente pela distância. Mas eu acho, você falou que tem um negócio da velocidade, ele deve ter um limitador de velocidade. Se o carro da frente dispara, ele não vai disparar junto. Ou não deveria. Tipo assim, o meu irmão, por exemplo, ele regulou para 80 quilômetros, aí ele ia. Só que aí, se ele mudasse de faixa e o carro começasse a diminuir, aí ele diminuía junto. Mas se tivesse em uma distância de segurança que tivesse além da medida que o meu irmão estipulou, o carro ia na velocidade normal, entendeu? Ele só seguia o carro quando o carro tipo, começava a frear. Entendi. Tinha que fazer um teste ao carro da frente e ir para 100. Como ele regulou para 80, ver se ele ficava limitado a 80. Eu acho que ficaria. É,
Mas então essa é uma coisa. Perfeito. Todas essas tecnologias, nem todas elas são exatamente inteligência artificial. Muitas das coisas que a Bel falou é IoT, Internet das Coisas. É você ter processamento inteligente acoplado nas coisas. Seja no carro, na geladeira, na casa, na porta, como ela falou. Você fazer remotamente as coisas. Tudo isso é processamento remoto e itens inteligentes. Câmeras são muito comuns, assim, que você controla a câmera remotamente por celular. A inteligência artificial entra aí onde você precisa de maior compreensão da história, onde você precisa de, geralmente, tomada de decisões e captar coisas do meio ambiente, compreender essas coisas e tomar decisões baseado no que você foi treinado e no que elas te dizem. Então, nesse exemplo do carro, o piloto automático, esse, como ela falou, é uma coisa muito antiga. Cada vez mais isso evolui. O que a inteligência artificial vai entrar nessa história é quando o carro inteiro for dirigido por um robô. Um robô, de novo, não é necessariamente um cara de metal, um software. Ele vai ser dirigido por um sistema, por um aplicativo. E aí ele inteirinho sabe para onde vai, o que faz, tal. E aí, onde eu falei que entra o reconhecimento de voz, é você conversar com esse robô, conversar com esse software, dizendo o que você quer que ele faça na direção, claro, que não pode violar as normas de segurança em que ele foi programado. Então as coisas se misturam, né? Internet das coisas, processamento remoto, a gente não abordou aqui muito, mas isso entra também no metaverso, no mundo da realidade virtual, isso é muito usado, e eles se combinam. Por exemplo, rapidamente aqui, você quer vender alguma coisa, então você pode misturar a realidade aumentada, a realidade virtual, faz a pessoa ter uma experiência daquilo. Você quer vender um sofá, faz a experiência de ela ter um sofá na casa dela e mistura isso com a inteligência artificial. Põe lá o algoritmo de inteligência artificial, tal que, de acordo com a interação que ela tem com o sofá, você dá recomendações para ela. Você permite a ela, com a inteligência artificial generativa, moldar que tipo de sofá exatamente ela quer, para além dos modelos que você tem. E aí fazer combinações que geram um sofá para ela, do tipo que ela quer. Falei do sofá, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser uma televisão, um carro, uma geladeira. Então você mistura as coisas. Você mistura a internet das coisas, que é o equipamento, a coisa em si, ter dentro de si capacidade de processamento, como uma geladeira, um carro, um fogão, o que for. Mistura isso com realidade virtual, realidade aumentada, que é trazer a realidade do computador para o ambiente da pessoa, esteja ela usando ou não algum equipamento especial, algum óculos, algum sensor. Mistura isso com o processamento remoto que a gente faz no mundo das telecomunicações, que você consegue ver tudo remotamente. Mistura isso com inteligência artificial, que é a capacidade de fazer previsões, a capacidade de, baseado em padrões de conhecimento, gerar respostas ou classificar respostas de acordo com o perfil daquele usuário. E eu acho que vocês vão usar muito isso nas mais diferentes áreas e em voz especialmente, porque a gente, enquanto espécie, né, evoluiu falando. Então, nada mais natural para nós do que falarmos com as máquinas, falarmos verbalmente. Máquina, faz isso, faz aquilo, tal. Isso certamente é uma coisa que vocês vão ver muito em suas vidas. Vamos fazer um intervalo e aí nós vamos lá para nossa prática. Nossa primeira prática vai ser a conversão de texto para voz. Isso. Agora são 9h05, 9h06. Voltamos 9h20? Pode ser. Beleza, vocês me lembram de gravar, hein? Tá bom. Até, gente. Até. Até. Interrompendo gravação.